Irmãos, já desde domingo eu tenho acompanhado assim as coisas que principalmente chegam nesses momentos finais do ano. Você já deve ter passado algumas mensagens hoje, algumas a mídia, né, muito boa nesse momento, porque você já deve ter passado aí algumas fotos, alguns dizeres, alguns vídeos, e você já deve ter recebido aí diversos, e não sei se você já leu alguns, ou se você já viu algum desses vídeos que vem nesse momento. Eu li alguns, a maioria eu não li, para ser franco. Provavelmente algum que você passou eu não li, nem vi, porque eu evito até lê-los, mas a maioria dessas mensagens que chegaram hoje no seu celular, ou via jornal, ou pela televisão, e na televisão então você vai ver aqueles momentos de festa, aqueles momentos de fogos, e a maioria dessas mensagens elas são de cunho positivista, elas vêm te desejando um ano novo cheio de vitória, cheio de dinheiro. E dentre umas que eu vi hoje, eu achei uma bem interessante. Era mais ou menos uma coisa mais ou menos assim: a comida que você deve comer para que você tenha um ano de prosperidade financeira. Eu, sinceramente, se alguém tiver interessado, faça uma pesquisa lá, que talvez você ache, porque eu não li as comidas, não peguei as receitas, porque eu li aquilo, e sinceramente eu fiquei pensando, eu acho que eu devo, se eu pegar mesmo isso literalmente, não vou ler para não ter nem interesse, mas se eu pegar literalmente, eu acho que eu vou ter prosperidade no peso. Fiquei pensando, meus irmãos, que loucura um negócio desse. E aí vem gente que vai vestir roupa branca, gente que vai não sei o que, gente que tem que comer isso, comer aquilo, para ter prosperidade, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo. E na verdade, meus irmãos, nós fazemos um monte de programação nesse último dia do ano, pensamos naquelas que nós fizemos no ano passado e não cumprimos esse ano, e tentamos fazer algumas para o próximo ano. Mas será o que Deus tem para nós? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, a partir do versículo 25. Vamos ver algumas coisas que o Senhor tem para a nossa vida como cristão, aqui nesse texto. Lucas 14, versículo 25 até o versículo 33. Se você não está com a Bíblia, compartilhe com quem estiver perto de você. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, esse texto, Jesus estava sendo acompanhado por grandes multidões, pessoas que queriam ver os milagres, queriam ver o que Jesus fazia, queriam aproveitar da multiplicação de peixe e pães que Jesus multiplicava. Eles estavam curiosos com aquilo tudo e queriam acompanhar Jesus. E quando Jesus resolve dar uma orientação para aquelas pessoas, ele resolve dar uma orientação para toda aquela multidão, para aqueles que queriam seguir a Jesus, ele orienta aquilo que iria acontecer com aqueles que queriam ser discípulos do Senhor. Na verdade, meus irmãos, Jesus está esclarecendo para aquela multidão, para aquelas pessoas, as consequências de uma vida com Ele. Nós estamos encerrando o ano, como eu disse aqui, você deve ter recebido dezenas de orientação de como você poderia ter uma vida boa, financeiramente falando, uma vida de vitórias, ou talvez algumas sugestões até de programações que você deveria fazer para o próximo ano. Também vi uma dessa hoje, o que você deve fazer para se programar para o próximo ano, como é que você vai conseguir aquilo que você quer para o próximo ano. E meus irmãos, esse texto, ele nos dá algumas orientações para aquilo que a Bíblia já nos mostra que nós teremos para o próximo ano. Uma das perguntas que você tem que responder para a sua programação e para a sua vida no próximo ano é a pergunta que talvez a resposta já esteja no último versículo que nós lemos, que ele diz que aqueles que querem ser discípulo do Senhor. A última palavra do texto que nós lemos, discípulo. Se você é discípulo de Jesus, você precisa de entender que aquilo que você tem, não só para o ano que se aproxima, mas para toda a sua vida, já está estabelecido aqui nesse texto. Você não deve se preocupar muito com o que você vai fazer no ano que vem. Você deve se preocupar muito com a sua vida como discípulo do Senhor. Você deve se preocupar mesmo se você viveu este ano que se encerra 2019 como discípulo de Cristo, e se você pretende viver o ano de 2020 como discípulo de Cristo. É isso que importa. É isso que importa para cada um de nós. E esse texto, o Senhor Jesus, ele traz para aquela multidão, ele vendo aquelas grandes multidões que o seguiam, que acompanhavam ele, e aí ele dá uma palavra: se alguém quer vir a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs,
e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que Jesus coloca, meus irmãos, para nós, é que para o ano de 2020, o seu desafio é que você precisa de entender que para ser discípulo e ser cristão, existe um custo nesta vida. Existe um custo nesta vida. E o custo dessa vida é aborrecer, muitas vezes, aqueles que estão próximos de nós, e até aborrecer a nós mesmos. Naquilo que nós muitas vezes valorizamos, naquilo que nós muitas vezes sonhamos e queremos, e que não se enquadra no estilo e no padrão de vida que o Senhor tem para nós. Quando Jesus diz aqui nesse texto que você tem que, e não aborrece a seu pai e mãe, Ele não está dizendo que você vai criar problemas com seu pai e com sua mãe, que você vai desonrar pai e mãe. Não é isso que Ele está dizendo. Até nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos honrar pai e mãe. E por incrível que pareça, é um mandamento do Senhor, que inclusive é um mandamento com promessa. Aqueles que honram pai e mãe, eles terão vida longa sobre a terra. Nós encontramos isso lá em Efésios. Então Jesus não está dizendo que você tem que desonrar pai e mãe. O que Jesus está dizendo é que você não pode colocar pai, mãe, filho, filha acima do Senhor. Ele diz isso aqui de forma muito clara, quando ele envolve a família, ele diz filhos, irmãos, irmãs. Na verdade, o que o Senhor está querendo nos mostrar nesse texto é que aquilo que nós temos de mais importante neste mundo, que é a nossa família, ela não pode estar acima do Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. Se preciso for aborrecer pai, mãe, esposa, filho, filha, irmão, não importa. O Senhor está acima de todas as coisas. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando o ano. E eu não sei quais foram os projetos que vocês fez para o ano 2020, mas uma coisa você tem que estar consciente: o Senhor está acima de todas as coisas. Para o ano que vem, você precisa de colocar Deus acima de todas as coisas, e isso tem um custo. Isso tem um custo. Tem o custo de você colocar Deus acima do tempo, onde você vai ter que dedicar tempo ao Senhor, e isso te tem um custo. Tem o custo de você dedicar o dia do Senhor realmente ao Senhor, aonde você tem que abrir mão das coisas que você gosta, das coisas que você ama e das coisas que muitas vezes você faz, e você precisa de dedicar um dia ao Senhor. Você tem que dedicar o seu dízimo ao Senhor, você tem que dedicar tempo na obra do Senhor. Você tem que dedicar a igreja do Senhor, porque nós somos um povo chamado para ter comunhão uns com os outros, e nós precisamos de dedicar tempo na nossa comunhão ao Senhor, e isso tem um custo. Ser discípulo do Senhor, o Senhor ele repete a palavra aqui, ele vai repetir essa palavra de discípulo, ele diz no versículo 26, ele vai dizer lá na frente. Ser discípulo do Senhor, meus irmãos, tem um custo na nossa vida cristã, tem um custo.
Quando você vai lembrar Paulo escrevendo a Timóteo, lá já no final da sua vida, preso, ele escreve a Timóteo e ele diz que ele já estava sendo oferecido por libação, ou seja, ele ia ser oferecido como sacrifício, e ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E se você for fazer uma análise na vida do apóstolo Paulo, você vai ver que aquele homem, ele teve um custo na vida dele para dizer o que ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele teve um custo e um custo pesado. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que você pense em todos os projetos que talvez tenha passado na sua cabeça para o próximo ano, o ano 2020, eu quero dizer uma coisa: coloque dentro do seu projeto a sua vida como discípulo do Senhor e ponha nesse projeto o custo que você vai pagar realmente por ser discípulo. E o Senhor continua, ele vai dizer: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier por mim não pode ser meu discípulo. Ele agora volta a citar a palavra discípulo no versículo 27, e ele vai dizer que nesse custo que você tem para ser discípulo do Senhor, esse custo é tomar a cruz e seguir o Senhor. Esse tomar a cruz, meus irmãos, nenhum de nós, eu creio que de todas as mensagens que você recebeu hoje, te dando palavras de incentivo para o ano vindouro, te desejando um feliz 2020, eu não acredito que você tenha recebido nenhuma mensagem dizendo que você deveria tomar a cruz e seguir a Cristo nesse ano 2020. Todas as mensagens que você deve ter recebido, nenhuma delas trouxe que você tem que tomar a cruz e seguir. A mensagem que o Senhor te traz nesta noite é que do 2020 você tem que tomar uma cruz e seguir o Senhor. E cruz, meus irmãos, é sinal de sofrimento. Cruz é sinal de dor, cruz é sinal de luta. E o Senhor Jesus, quando ele cita esse texto, ele não está dizendo que você vai ter um ano aí de boa vida, que você terá um ano aí de alegria, de tranquilidade, de paz neste mundo. Ele está dizendo que a partir de amanhã é novo ano, é 2020, é sim 2020, mas saiba que já a partir de amanhã, pela manhã, você tem que entender que você terá que passar um ano tomando a sua cruz e seguindo ao Senhor, porque você pode preparar, porque você terá um ano de lutas. Peça ao Senhor que elas não sejam muitas, mas saiba de uma coisa: será um ano de lutas, porque esse texto ele foi dito pelo Senhor e ele não deixará de existir no ano 2020. Então o Senhor está dizendo para aquela multidão: olha, vocês, se querem me seguir, vocês têm que tomar a cruz, vocês precisam entender que para me seguir, vocês têm que saber que tem um custo, e este custo é tomar a cruz e me seguir. Aí no versículo 28, o Senhor ele vai fazer duas ilustrações, no versículo 28, a partir do versículo 28, quando ele diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar,
todos os que a virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A segunda metáfora que ele coloca é do rei que vai à guerra e vai com 10.000 soldados, e o seu adversário vem com 20.000, e ele tem que mandar alguém para tentar negociar a paz, para que ele não perca a guerra. Meus irmãos, esses dois textos, essas duas ilustrações que o Senhor coloca, ele está querendo nos mostrar que na vida cristã, como discípulo de Cristo, nós precisamos de fazer uma análise muito clara e de muito pé no chão em tudo aquilo que nós fazemos, também na nossa vida cristã. É isso que ele está dizendo aqui. A multidão dizia que queria seguir a Jesus, e Jesus disse para eles: olha, quem não aborrece pai e mãe, quem não toma sua cruz e siga-me, quem não entende que tem um custo a seguir, não pode ser meu discípulo. E aqui ele vai dizer: e olha, vocês precisam de entender uma coisa, vocês precisam de fazer uma análise, se vocês vão conseguir ou não me seguir. E ele dá essa ilustração: alguém vai construir uma torre, ou alguém vai construir uma casa. Antes de construir, a pessoa tem que fazer o quê? Deixa eu fazer a conta, deixa eu ver se realmente eu consigo construir, para que eu não comece a construção, para que eu não inicie e vou construindo, as pessoas vão passar, vão olhar, vão ver aquela construção, e de repente, o que acontece? Acabou o dinheiro. Aí, nem eu estou morando na casa, eu continuo pagando meu aluguel. Aí a pessoa passa, olha e fala: mas por que o cara não termina? Ah, porque ele não tem mais dinheiro. Você já viu esse tipo de construção, né? Nós já vimos esse tipo de construção. Você passa numa cidade grande, você vai ver diversos prédios que estão lá, aquele negócio, você vê claramente que a construtora faliu. Aí a pessoa passa, olha e pensa: será que se não tivesse tentado construir um prédio menor, não teria terminado? Ou será que não tivesse feito uma casa mais simples, não teria terminado? Meus irmãos, o que é esse texto que Jesus está querendo nos mostrar? É que na sua vida cristã, você precisa de analisar a sua vida, você precisa analisar a sua caminhada cristã, para que você não pare no meio do caminho. Quando nós começamos a fazer uma análise, ou tentar olhar ao nosso derredor, vocês vão ver que neste ano que está encerrando, pessoas ficaram para trás. Vocês vão ver que pessoas abandonaram a igreja, abandonaram o caminho do Senhor. Aí você vai conversar com essas pessoas, vai trocar ideia com elas, você vai ver quantas pessoas dizendo: eu cansei, eu estou desanimado. Muitos começaram talvez 2019 animados, com aquele ânimo todo: esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e termina o ano. Quando termina, até andando quase de 4, ainda está bom, porque muitos nem andando terminam. O Senhor está dizendo de forma muito clara que até mesmo na vida cristã, aqueles que são discípulos do Senhor, eles precisam de fazer uma análise consciente daquilo que eles querem como discípulo do Senhor. Preciso de fazer uma análise consciente.
Preciso de fazer uma análise consciente, e dentro dessa análise consciente, meus irmãos, uma coisa que eu quero colocar aqui para você é: estabeleça alvos na sua vida cristã, que sejam alvos atingíveis, que sejam alvos realmente que você vai alcançá-los e que vão realmente dar um 2020 firme para a glória do Senhor. Não faça nada, não crie projetos que você não vai consegui-lo, porque você vai criar uma expectativa no coração, e expectativa que você não alcança, só traz frustração na sua vida, só traz frustração. E o que você deve ter recebido hoje de mensagens que te incentivam a criar alvos ilusórios e que são coisas inalcançáveis, é o que mais nós estamos vendo. Então, coloque o pé no chão, saiba que a vida cristã, ela não é fácil, ela tem um custo, você tem que tomar a sua cruz, você tem que aborrecer muitas vezes os seus desejos, você tem que enfrentar os seus pecados, e que você tem uma caminhada em 2020 que não será fácil, mas saiba de uma coisa: o seu Deus, o seu Senhor está com você, e Ele pode e vai te ajudar em toda a sua caminhada durante este ano que se inicia. Então, ao fazer esse projeto de construção, ou esse projeto de guerra, porque aqui nós temos duas ilustrações, uma de construção e outra de guerra. No projeto de construção, construa a sua vida espiritual neste ano de 2020, de forma consciente. Se você está disposto a ler a Bíblia todo esse ano de 2020, estabeleça realmente: eu vou ler 5 capítulos por dia, vou começar, vou seguir. Estabeleça projetos que sejam alcançáveis. Não coloque aí que você vai ler a Bíblia toda 2 vezes este ano, porque talvez você vai estabelecer um projeto que você não vai alcançar. Então estabeleça algo que realmente você possa alcançar para a glória do Senhor. Em última parte, Jesus dá uma palavra no versículo 33, que eu quero que você preste bem atenção nele, porque ele é muito importante. Quando ele termina falando sobre aquele rei que vai para a guerra, ele vai dizer no versículo 33: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, Jesus está desafiando aquela multidão a renunciar. Note que Ele não manda você vender tudo que você tem, Ele não manda você dar tudo que você tem para o pobre, mas Ele manda você renunciar. Aqui nós entendemos o texto, é claro, porque ele está falando de renúncia de bens materiais, mas eu quero estender não só a bens materiais, mas você tem que entender que a vida cristã é uma vida de renúncia. Você tem que renunciar a muitos projetos seus para você viver uma vida nesse ano 2020 que venha glorificar o Senhor. Você tem que renunciar aos seus prazeres, você tem que renunciar muitas vezes às questões financeiras, questões materiais,
e esse versículo vai de encontro à teologia da prosperidade, a essa ideia do materialismo que você recebeu mensagens e mais mensagens hoje, te desafiando a alcançar bens materiais, e o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite é que o povo dele é o povo que se contenta com aquilo que Deus lhe dá e que renuncia a muitas coisas por causa do Senhor Jesus. Renúncia. A palavra que nós precisamos de ter no nosso coração é a palavra que se encontra aqui nesse texto, é renúncia. Você abrir mão de muitas coisas por causa do Senhor. Abrir mão de tempo, abrir mão de prazeres, abrir mão de muita coisa para que você possa realmente servir e seguir ao Senhor. Quais são os seus projetos para este ano 2020? Você projetou nele renúncia? Talvez você tenha feito projetos de comprar alguma coisa, você tenha feito projeto de economizar para viajar, para ter férias, para ter isso, para ter aquilo. Quem sabe você possa renunciar a um desses projetos para a glória do Senhor e para servir ao Senhor. Quem sabe você possa renunciar a uma viagem no exterior e fazer uma viagem missionária. Quem sabe você possa renunciar a algo este ano para você ir talvez num congresso, para que você aprenda alguma coisa a mais de Deus. Renunciar para ajudar alguém num campo missionário. Renunciar para você ir no nosso encontro nos dias de carnaval. Talvez você ainda nem colocou seu nome lá na lista, e para você ir você tem que renunciar a alguma coisa para ter um momento íntimo ou um momento mais profundo com Deus nesse encontro de carnaval. Meus irmãos, o texto é muito claro: quem não renuncia não pode ser discípulo do Senhor. O que você planejou para a sua vida para 2020? Aqui tem um projeto de vida. Um projeto de vida que é você saber que tem um custo nessa vida para ser discípulo do Senhor. Que você precisa de planejar muito bem a sua vida cristã para você servir ao Senhor. E que nesse planejamento a palavra renúncia tem que estar no seu dicionário. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos saber fazer os nossos projetos para esse ano que se inicia. Que o Senhor seja tremendamente glorificado nesse próximo